I just want the meaning of the word if. Só a definição dessa palavra caso ou se. I want to, so just the word if, what does it mean? Só essa palavra, o que significa? So I'll ask Leon, Então eu vou perguntar ao irmão Leon, because it's easy to explain it in English. que talvez seja mais fácil explicar no inglês. What is the meaning of the word if? O que significa essa palavra caso? One word? Uma palavra. Eu tenho dificuldade de dar apenas uma palavra. It begins with C. Conditional. Condição. So if illustrates conditional. Então, esse caso seria algo condicional. Now let's come to this word conditional. Então, vamos para essa palavra condicional. What does it mean, Leon? O que isso significa, That Leon? something is conditional. Que algo é condicional. É como uma profecia condicional. No, like I love us always doing it this way. É como se eu sempre amasse fazer isso dessa forma. If you introduce a conditional prophecy, it becomes complex. Se você introduzir uma profecia condicional, vai se tornar muito complexo. So I always want us to begin from simple where we can all agree. Então, eu quero que a gente comece de uma forma simples que todos possamos concordar. Then we can advance to the complex. E que a gente possa ir para aquilo que é mais complexo. So simplistic in English. Então, de forma simples no If inglês. something is conditional, what does that mean? Se algo é condicional, o que isso significa? If you do this, then this will happen. Se você fizer isso, então isso vai acontecer. So the occurrence of one event is dependent on the occurrence of the other. Então, o que acontece num evento depende do que acontece no outro. So if you have event 1, Então, se temos o evento 1, so I'll do it this way. E for event. eu vou colocar I de E de evento. So we have event 1 and event 2. Temos evento 1 e evento 2. So the occurrence of event 2 Então, a ocorrência do evento 2 is dependent on the occurrence of event 1. é dependente da ocorrência do evento 1. Do you see that? Você vê isso? So I'm saying, so I'll do it this way. So event 1, Então, o evento 1, and then we have event 2. temos o evento 1 e temos o evento 2. So the occurrence of event 2 Então, o que acontece no evento 2 is dependent on the occurrence of event 1. depende do evento 1. So I'll do it this way. Então, eu vou fazer dessa So event 2 forma. can only happen after event 1 has happened. Então, o evento 2 só pode acontecer uma vez que aconteceu já o evento 1. So if illustrates a condition. Então, esse caso ilustra uma condição. So the moment we know that, Então, uma vez que nós sabemos isso, which shape, size, or form of parable can we associate with that word? que formato ou forma de parábola nós conseguimos associar com essa palavra? Brother Raphael. Irmão Rafael. Cause and effect. Thank you. So it's cause and effect. Então, a gente tem causa e efeito. So in this drawing, where am I going to put the cause? Então, de acordo com esse desenho, onde eu coloco a causa? One. So this is cause, Então, aqui seria a causa and then this is effect. e aqui seria o efeito. So this word if is bringing to view the methodology of cause and effect. Então, essa palavra caso nos mostra essa metodologia de causa e efeito. So Brother Raphael, I want us to get back to the quotation. Então, irmão Rafael, eu quero que a gente volte para a citação. Pick up the phrase Pegue na frase that you'll put under the cause. que você vai colocar sobre a causa. Os judeus houvessem estudado com coração sincero. If the Jews had studied with an earnest heart. So it's study, Então, seria estudar okay? With honest what? hearts. Recompensado com um verdadeiro conhecimento do tempo. They would have been rewarded with With true. honest and prayerful hearts. Yeah. So
if they will have studied with earnest and prayerful hearts. In Portuguese, we only have the sincere heart. Okay. So what is the effect then, Brother Raphael? Então, qual seria o efeito, irmão Rafa? Conhecimento do tempo, Knowledge of time. não somente deste, mas também a maneira. So not only knowledge of time, but also the manner of Christ's appearing. So if they will have done this, Então, se eles tivessem feito isso, they'll have been rewarded with the time and the manner of Christ's coming. eles teriam sido recompensados com o tempo e com o verdadeiro conhecimento de tempo e aparecimento de Cristo, a maneira do aparecimento So de Cristo. I want us to use our pre-knowledge. Então, eu quero que a gente use um pré-conhecimento. So what the Jews rewarded with both of these things Será que os judeus tinham sido recompensados com essas duas coisas? from your history in the New Testament? De acordo com a história no Novo Testamento? No. Não. So did they do this? Então, será que eles fizeram isso? No. Não. So this one only dependent on this one. Então, o efeito é dependente da causa. They will have understood the time and the manner of Christ's coming if only they will have studied earnestly and prayerfully. Eles saberiam o tempo e a maneira da vinda de Cristo se eles tivessem estudado de forma sincera. So I'm suggesting there we have cause and effect. Então, eu sugiro que nós temos aqui causa e efeito. And as Sister Elisa showed, E como a irmã Elisa mostrou, this sentence is a repeat and enlargement of this history here. essa frase é uma repetição e ampliação dessa história. So you can see a number of rules in this particular sentence, Então, in this particular paragraph. Então, nós conseguimos ver várias regras nesse parágrafo. You can see cause and effect, Vemos causa e efeito, compare and contrast, comparação e contraste, repeat and enlarge. repetição e ampliação. I've always encouraged that it's necessary to identify these rules E eu sempre encorajo que é importante identificar essas regras, because they help us to see how this spirit of prophecy defines itself. porque elas nos ajudam a ver como é que o espírito de profecia se define. So we come to the two words, Então, nós chegamos até essas duas palavras, time and manner. tempo e maneira, Now I want to attach questions to these two words. e eu agora quero colocar perguntas nessas duas Brother palavras. Caesar, Irmão César, attach two questions to those two phrases. anexe duas perguntas nessas duas palavras. When and how. So we have here time, we will have when Então, tempo seria quando and how. e a maneira seria como. But which word can we also attach to this second part? Mas nessa segunda parte, qual outra palavra nós podemos anexar? A maneira. The how. So let me remind you, Então, deixa eu te relembrar. when you're talking about manner, Quando nós estamos falando de maneira, we are talking about the manner of his kingdom. estamos falando da maneira do seu reino. And there are two options Nós temos duas opções of how you can think what Christ's kingdom looks like. de como nós conseguimos pensar com o que se parece esse reino de Cristo. You either think it to be Ou você a temporal kingdom pensa nisso como um reino temporal or a spiritual kingdom. ou um reino espiritual. Or you can say literal kingdom, Ou você poderia dizer reino literal spiritual kingdom. ou reino espiritual. If it's literal, Se for algo literal, where's the geography of the kingdom? onde é a geografia desse reino? Jerusalem, Which is que é earth, on earth. on yeah. earth. If it is spiritual, Se for espiritual, what is the location? heaven. Heaven? If it's spiritual, In your heart. se for espiritual, no seu coração. You remember the book of Luke? Você lembra do livro de Lucas? Don't ask me when the kingdom of God comes, Que João diz que quando o reino de Deus vier, for the kingdom of God is within you. o reino de Deus estaria em você. Can we remember the verse? Será que a gente lembra o It verso? was Luke. Era Lucas. Who remembers the verse? Quem lembra o verso? Luke 17, 20, 21. Okay, Luke 17, 20, 21. No.
Do you see it? Yeah, 21. 17:21. Lucas 17:21. So 20 and 21, Brother Cesar, read. Então, leia o verso 20 e 21 de Lucas 17. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. En el español, el significado Você leu os dois versos? 21. 20 e 21. Read verse 20 and 21. Y preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y yo quería hacer una... Deixa eu só ler aqui em português, por favor. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem como aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. So let me ask you, Cesar. Então, deixa eu te perguntar, irmão By César. this time, the Pharisees are asking Christ a question. Aqui, quando os fariseus estão fazendo uma pergunta a Cristo, This is way after he began his ministry. isso foi depois dele começar o seu ministério. Is the kingdom of God already existing? Será que já existia o reino de Deus? Can you repeat the question, please? So they are asking him a question here, Então, aqui no verso, eles estão fazendo uma pergunta a Cristo. and the question is, E a pergunta é, they're asking when should the kingdom of God come? diz, quando viria o reino de Deus? So by this time, they're asking this question: Então, quando eles estão fazendo essa pergunta, is the kingdom of God already existing? será que já existia o reino de Deus? What is Yes. the problem? Qual é o problema? que ellos no lo tenían en el corazón, no lo habían recibido. They didn't have it in their hearts, they hadn't received it. They cannot see it. Então, eles não conseguem enxergar. What is the problem? Qual é o problema? Because their ideas of the kingdom of God É que as suas ideias em relação ao reino de Deus and what they are seeing e aquilo que eles estavam vendo is not equal, não são iguais, is not in agreement. não estão de So acordo. what they are seeing today Então, aquilo que eles estão vendo hoje does not fulfill their ideas and thoughts. não preenche as suas ideias e pensamentos. So they think the kingdom of God does not exist. Então, eles acham que o reino de Deus não existe. But Christ says Mas Cristo the diz kingdom of God is located within you. que o reino de Deus está dentro de vós. So the location of the kingdom of God is the heart. Então, a localização do reino de Deus seria o coração. But they think the kingdom of God is to be located on heart. Mas eles acham que o reino de Deus On earth, sorry. seria encontrado na terra. Okay? Cuando tú revisas en la concordancia Strong So when you look for this in Strong's y ves la nota al pie de página, and you see the notes next to the page, tú puedes utilizar ambos términos, you can use two terms, within you or among you. dentro de vós ou entre vós. Y en el español utilizan esa frase en específico, among you. E and in Spanish they use this phrase among you. So if Entre vós. I look at my Bible, Se eu olhar para a minha Bíblia, I have a marginal reference, eu tenho uma nota de and imagem it says among you. e diz entre vós. So that kingdom was among them, Então esse reino estava entre but they eles, couldn't see it mas eles não conseguiam because enxergar, that kingdom was existing in people's hearts. porque esse reino existia dentro do coração das pessoas. So I'm not saying that the kingdom of God was in the hearts of the Pharisees, Então eu não digo que o reino de Deus estava no coração dos fariseus, but contrary to their ideas, mas em contrário às suas ideias, they can't see the kind of kingdom they're expecting. eles não conseguem ver que tipo de reino eles estavam esperando. So they're asking a question that projects into the future Então eles fazem uma pergunta que projeta o futuro, for the coming of the kingdom of God. que é relacionado à vinda do reino de Deus. But Christ is rebuking them and telling them Mas Cristo está repreendendo the kingdom of God is among you. e dizendo que o reino de Deus estava entre eles. It's already in existence. Já existia. It's not in the future. Não estava no futuro. But this kingdom Mas esse reino is existing in people's hearts. existia no coração das pessoas. You get my point?
Você vê o meu ponto? So they think this is a kingdom that is going to be established on earth, Então eles pensam que isso é um reino que vai ser estabelecido aqui na terra, a literal kingdom. um reino literal, But Christ is making a point that this is a spiritual kingdom, mas Cristo está fazendo um ponto que isso é um reino literal, which is within you or among you, que está entre ou dentro de but it's vós, in people's hearts. está no coração das pessoas. Get the point? So if we talk about within Então, se a gente falar dentro or on earth, ou na terra, we are talking about geography. a gente está falando de geografia. So which question word can we attach to this other word here? Então, que pergunta nós podemos adicionar ou anexar essa palavra? Where. Where? So those are the two words I wanted. Então, essas eram as duas palavras que eu queria. Do you see that? So when you come to the history of Christ, Então, quando nós vamos para a história de Cristo, that tells us much. isso nos diz muito. That the message that God wanted to be spoken to his people Que a mensagem que Deus queria que fosse falada para seu povo was a message to deal with the time, era uma mensagem que tinha a ver com o tempo, and was also a message to deal with time and the manner of Christ's kingdom. tinha a ver com o tempo e a maneira do reino de Deus. So when you have time and manner, Então, quando nós temos tempo e maneira, this here I'm suggesting eu sugiro que isso aqui is a complete message. seja uma mensagem completa. Do you see that? Vocês veem isso? Or you could say Ou poderíamos dizer this is a 100% correct message. que é uma mensagem 100% correta. So that's what God wanted it to be shared with these people. Então, era isso que Deus queria que fosse partilhado com o seu povo. Time Tempo and the manner of Christ's e a coming. maneira da vinda de Cristo. Then you go to the third paragraph. Depois nós vamos para o terceiro parágrafo. Sister Gay, Irmã Gail, give us a summary of the third paragraph. nos dê um resumo do terceiro parágrafo. Nós não conseguem ver a vinda de Cristo. So read the whole thing and give us a summary. Leia toda a frase e nos dê um resumo. Não. Yes. Yeah, so just give a summary of that sentence. Não haveriam tomado o glorioso segundo advento de Cristo pelo primeiro. Agora nos dê um resumo em relação a essa frase. Eles não entenderam a primeira vinda de Cristo, então eles não iriam conseguir entender a segunda vinda de Cristo. Okay, is that what the sentence is saying? É isso que diz a frase? So you've just read the whole thing. Now give a summary in your own words. Você lê tudo de novo, agora nos dê um resumo com suas próprias palavras. So let me walk you through it. Então, eu vou te ajudar nessa frase. So if you go back to the second paragraph, Se nós voltarmos para o segundo parágrafo, it talks about if the Jews had studied the scriptures. diz se os judeus tivessem estudado as escrituras. Okay? Certo? So we are in this history, Então, nós estamos nessa história. okay? And she's talking about scriptures. E ela está falando de escrituras. So I'll do it here again. Então, eu vou fazer aqui de novo. We have the history of Christ, Temos aqui a história de Cristo. and we are talking about the scriptures. Estamos falando das escrituras. What were the scriptures in the history of Christ? O que eram as escrituras na história de Cristo? So scripture Então, is a escrituras synonym to which word? é um sinônimo de qual palavra? What do we call scriptures today? O que nós chamamos hoje as escrituras? The Bible. A Bíblia. So this is the Bible. Então, isso seria a Bíblia. So my question is, Então, a minha pergunta é: what was the Bible in the history of Christ? o que era a Bíblia no tempo de Cristo? How big was it? Quão grande era a Bíblia? Era só o Velho Testamento. So the scripture here is only the Old Testament. Então, as escrituras aqui eram apenas o Velho Testamento. None of the New Testament books is existing by that time. Nada do Novo Testamento existia nesse tempo. So according to that paragraph that you read, Então, de acordo com esse parágrafo que você acabou de ler, what does the Old Testament contain?
O que contém o Velho Testamento? It contains prophecies. Contém profecias. But these prophecies Mas essas profecias talk about two events. falam de dois eventos. Which event and which event, Sister Gail? Quais eventos, irmã Gail? They are prophecies describing what? So they are prophecies discussing the first advent, Então, a profecia fala do primeiro advento and they are prophecies discussing the second advent. e tem outra profecia falando do segundo advento. So according to that sentence, Então, de acordo com essa what frase, do the Jews do? o que fazem os judeus? They take the prophecy of the second advent. Eles pegam na profecia do segundo advento. It says, what does it mean to ascribe? O que significa Ascribe. tomado? Do you have a dictionary? Look up the meaning of ascribe. Se você tiver um dicionário, procure essa palavra. Attribute. Seria So atributo. that's a simple word. To ascribe is to attribute. Atribuir. Yes. So Sister Gail is to attribute. Então, é algo que significa atribuir. So what does that mean? Então, o que isso significa? So if you go to the scriptures, Então, se você for para as escrituras, when the prophecies which talk about the first advent as profecias que falam do primeiro advento and the prophecies which talk about the second advent, e as profecias que falam do segundo advento, do they give the same descriptions? será que dão a mesma descrição? In either case, who comes? Em First ambos os advent, who casos, comes? quem vem? No. In the first advent, who comes? Christ. Cristo. And who comes in the second advent? E quem vem no segundo advento? Cristo. Also. So in both Christ comes. Então, em ambos, Cristo vem. But are this description of him the same? Mas será que a descrição de Cristo é a mesma? Are they the same? For example, here, Por exemplo, aqui, so I'll continue reading something. eu vou continuar lendo algo. So hold that thought. Então, segure esse pensamento I will help you see the point what that paragraph is making. e eu vou te ajudar a ver o ponto que esse parágrafo está fazendo. So, Brother Gabriel. Então, irmão Gabriel, So then it continues depois continua and speaks about the testimonies that they had. e fala dos testemunhos que eles tinham. So it was the testimony of which prophets? Então, era o testemunho de quais profetas? Daniel, Isaías. So they had Daniel. Eles tinham Daniel, Isaías e outros profetas. Isaiah and so we have Isaiah plus other prophets, you say? Okay. So you have Moses Temos Moisés e outros profetas. and other prophets. So I know you can approach these prophets in different ways. Então nós podemos abordar essa profecia de formas diferentes. But I want you to approach these prophets in terms of these two words. Mas eu quero que você aborde esses profetas nos termos dessas duas palavras. Because I'm saying they are mentioned within this context. Porque eu digo que elas estão mencionadas nesse contexto. So what does Daniel give you? Então o que Daniel nos dá? Daniel, na última aula nós identificamos que Daniel nos dava o So Daniel is tempo. going to give us time. Então Daniel nos vai dar o tempo. In the chapter? E o capítulo? Daniel 8. Não. Daniel 9, Daniel 9, verse 24. verso 24. So you could have worked out the coming of Christ exactly from Daniel 9, 24. Então nós poderíamos trabalhar a vinda de Cristo exatamente com o tempo dado em Daniel 9, verso 24. Then I'm saying this will have given us the manna. E depois eu digo que esses restantes nos dariam a maneira. So this is time and manna. Então nós temos o tempo e a maneira. Do you see that? Vocês veem So Elder isso? Gabriel, could you give us one symbol that Isaiah uses to describe the manner of his coming? Então, ancião Gabriel, você pode nos dar um símbolo que Isaías usa para definir a vinda de Cristo, a Isaiah maneira 53. como Cristo vem? Isaiah 53. Isaías 53. Eu creio que ele descreve como um cordeiro. So it's a lamb
Então nós temos um cordeiro. Where is this lamb going? E para onde vai esse cordeiro? Vai para o matadouro. So this lamb is going to slaughter. Então esse cordeiro vai para o matadouro. Okay? So he's telling us when he comes, he will go to slaughter. Então diz que quando ele vier, iria para o matadouro. So Elder Gabriel, this all is here. Então, irmão Gabriel, essa parte a gente coloca aqui. Okay? But when you come here, Mas quando a gente chega aqui, does he come this way? será que vem dessa forma? As a lamb going to slaughter? Here in the second advent. He comes gloriously. No segundo advento, ele não vem como cordeiro indo para o matadouro, mas vem de forma So this is gloriosa. glorious. Então aqui seria glorioso, As a king, como um rei, coming to conquer all his enemies. vindo para conquistar todos os seus inimigos. So you can see that this advent and this advent, Então a gente vê que um advento e o outro, they are the same at one level, eles são iguais num nível, but totally different at another level. mas completamente diferentes em outro nível. So what did they do? Então o que que eles fazem? They didn't recognize Christ. Why? E eles não reconhecem Cristo por quê? Were they expecting this type of Christ? Será que eles estavam esperando esse tipo Why? de Cristo? Não, por quê? Because they took the glorious prophecies of the second advent and applied them here. Porque eles pegaram na forma gloriosa do segundo advento e aplicaram na primeira. So that sentence is saying Então essa frase diz they get the prophecy of describing Christ at his second advent que eles pegam na profecia que explica Cristo no segundo advento and apply them to the first advent. e aplicam isso ao primeiro advento. But the two descriptions are totally opposite. Mas as duas descrições são completamente But is opostas. Christ going to come that way? Mas será que Cristo vem dessa How forma? does he come? Não. As a lamb. E ele vem como um cordeiro. So when they try to harmonize between the ideas they have in their heads Então, quando eles tentam colocar as ideias na sua cabeça em harmonia and the man they are seeing, e o homem que eles veem, do those two ideas agree? será que essas duas ideias elas estão em acordo? They do not agree. Não. So you can see there that they took the prophecies here and applied them here. Então a gente vê que eles pegam nas profecias do segundo advento e aplicam ao primeiro. So this here was the misreading and misinterpreting. Então o primeiro advento seria a leitura errônea e interpretação errônea. So they misread and misinterpreted the prophecies of the second advent Então eles leram e interpretaram o segundo advento de forma errônea and made them to talk about the first advent of Christ. e fez com que eles errassem também a forma do primeiro advento. Okay, thank you. So Gabriel has given us that Isaiah, Moses, and Daniel were their testimonies. Então o ancião Gabriel nos deu Isaías, Daniel e Moisés como os testemunhos. And then he says that, and here was Christ in their midst. E depois diz que ali estava Cristo, mesmo em seu meio. And they were still searching for evidence that his coming is in the future. E eles ainda estavam investigando as escrituras em busca de provas quanto à sua vinda no futuro. So he's in their midst, Então ele está no seu meio, he has come, ele já veio, but they are still searching the scriptures for the evidences of his coming. mas eles ainda estão procurando nas escrituras evidências da sua vinda. I'm saying this phrase here you can tie to the book of Luke, chapter 17, verse 20 and 21. E eu digo que essa frase aqui nós conseguimos atar a Lucas 17, 20 e 21. So, Brother Raphael, Então, irmão can you Rafael, connect the two, please? será que você consegue conectar os dois, por favor? Can you show us the principle that connects this phrase here with Luke 17, 20 and 21? Será que você consegue nos dar o princípio que conecta essa frase com Lucas 17, 20 e 21? The phrase I'm talking about is when it says, "Here was Christ in their midst, and still they were searching the scriptures for evidence in regard to his coming." A frase que eu me refiro é a que diz: "E ali estava Cristo mesmo em seu meio, e ainda estavam investigando as escrituras em busca de provas quanto à sua vinda." Que ata essa frase com Lucas 17, 20 e 21. So simple. Sería texto prova por conceito. It would be proof text by context. Concept, Conceito? Contexto. not context, concept. Yeah, he said right. I translated Okay. wrong. Yeah, concept. So if you look here, Então, se você olhar para a citação, I don't know how to make that simple, but if you have, these are the Pharisees, vamos dizer que aqui temos os fariseus, okay? And here is Christ in their midst.
E aqui Cristo está no seu meio. They are seeing him, Eles estão vendo Cristo, but they are still looking into the scriptures mas eles ainda estão procurando nas Escrituras for evidences of his coming. em busca de evidências para a sua vinda. Do you see that? Você vê isso? So Christ is here with them, Então Cristo está aqui com eles, but they're still searching the scriptures mas eles ainda estão buscando nas Escrituras for evidence about the coming of Christ. evidências da vinda de Cristo. They're still putting his coming in the future. Então eles ainda estão colocando a sua vinda no futuro. Because if they're looking for the evidence of his coming, Porque se eles estão procurando evidências da sua vinda, it means he has not come. significa que ele ainda não veio. So I'll do this. So he's here present with them, Então ele está aqui presente com eles, and they're searching the scriptures, e eles estão procurando as Escrituras, and they're looking into the future. e eles estão olhando para o futuro. So they're looking, so I'll do this. They're looking into the future for his coming. Eles estão olhando para o futuro, para a sua vinda. If you go to the book of Luke, Se nós formos para o livro de Lucas, so here are the Pharisees, aqui nós teremos os fariseus. okay? This is Luke here. So this is evangelism. Então, isso seria evangelismo, This is Luke o livro evangelismo, e aqui teríamos Lucas 17, 20, and 21. 17, 20 e 21. So here are the Pharisees, Então, aqui temos os fariseus, and I'm going to say, within them, e eu vou dizer que dentro desses so fariseus, within them here ou entre esses fariseus, is the kingdom of God. nós temos o reino de Deus. But they are still looking to the future Mas eles ainda estão olhando para o futuro, for the kingdom of God. procurando o reino de Deus. This is the principal connection. Você vê a conexão principal? Okay? So Christ is among them. Então, Cristo está entre They are eles, still looking to the word e eles ainda estão procurando nas for his coming in the Escrituras future. para a sua vinda no futuro. So they're looking, so I will do this. They're looking for Christ coming here. Então, eles estão procurando na vinda de Jesus aqui. So here is where they're looking for the coming of Christ. Então, aqui é onde eles procuram a vinda de Cristo. Here, Aqui, the kingdom of God is among them, o reino de Deus está entre eles, but they're looking to the future mas eles estão olhando para o futuro, for the kingdom of God. para o reino de Deus. So the kingdom of God is among them, but they're looking to the future for the kingdom of God. Então, o reino de Deus está entre eles e eles ainda estão olhando no futuro, procurando esse reino de Deus. Christ is among them. Cristo está entre They're eles. looking for the scriptures Eles procuram nas for Escrituras evidence that the coming of Christ is yet future. para ver evidências que a vinda de Cristo é no futuro. Let's pray. So, Brother Rafi, did you want to make a comment? Então, irmão Rafael, você queria fazer um comentário? So, but did you see the connection Mas nós conseguimos ver a conexão between Luke and evangelism, entre Lucas e o livro Evangelismo, where she says that Christ is among them, onde ela diz que Cristo está entre but they're eles, still looking to the scriptures mas eles ainda estão olhando as Escrituras for evidence that his coming is in the future. para evidência de que a sua vinda seria no futuro. In Luke 17, 20, 21, the kingdom of God is among them, Em Lucas 17, 20 e 21, o reino está entre eles, but they are searching for evidence that the kingdom of God is in the future. mas eles estavam procurando evidências que o reino de Deus seria no futuro. And we know the reason for that. E nós sabemos a razão If disso. you're talking about the kingdom of God and Christ, Se nós estamos falando do reino de Deus e Cristo, their thoughts and ideas of Christ are these thoughts. os seus pensamentos e ideias de Cristo são essas da segunda vinda. So their thoughts about the kingdom of God and Christ Então, os seus pensamentos de Cristo e do reino de Deus are based on these visions or these prophecies. são baseados nessa visão ou essas profecias. But the kingdom of Christ and Christ himself comes according to this vision, according to these prophecies. Mas o reino de Deus ou a visão de si mesmo vem de acordo com a profecia do primeiro advento. So they cannot see him Então, eles não conseguem vê-lo, because they have misread and misinterpreted these prophecies. porque eles leram e interpretaram de forma errada essas profecias. I gave an example Eu dei um exemplo last time. da última vez. For example, there is a time in the movement we began doing studies about the civil war. Por exemplo, houve um tempo no movimento em que nós fizemos estudos sobre a guerra civil. So if I do a line here, Então, se eu fizer uma linha aqui, this is 9/11, isso seria 11 de setembro. this is Rafia, Aqui nós teríamos Ráfia and this is Penium. e aqui teríamos Pânion. So we want to discuss the subject of the civil war. Então, nós queríamos falar do assunto da guerra civil. Civil war. Então, nós temos aqui a guerra civil. So we know Então, nós sabemos, that we want to
so the civil war was going to be repeated in this history. que a guerra civil ia ser repetida nessa história. So we had examples from history to use to understand the civil war in our history. Então nós tínhamos exemplos da história para entender a guerra civil na nossa história. But most people who are studying this subject Mas muitos estavam estudando sobre esse assunto were putting the civil war beginning at midnight. e colocando a guerra civil começando na meia-noite. This especially happened in Africa. E isso aconteceu especialmente na África. But, Mas, so I want to, so I'll say, então eu vou dizer pre-midnight cry que pré-clamor da meia-noite and midnight cry. e meia-noite. What I mean, I want to give two models. Clamor da meia-noite. Eu quero dar dois modelos, One based before the coming of the midnight cry and another one after the coming of the midnight cry. um baseado antes do clamor da meia-noite e outro no clamor da meia-noite. So pre-midnight cry, the common teaching was that the civil war begins at midnight. Então esse pré-clamor da meia-noite significa que que a meia-noite, que esse clamor começa na meia-noite, But the midnight cry says the civil war begins here. que a guerra civil começa na meia-noite, So this is the history of the civil war. mas o clamor da meia-noite diz que a guerra civil começa nesse marco, And 11 it de ends setembro, here. e termina em Ráfia. So where the midnight cry models were saying the civil war begins, Então, um dos modelos dizia que o modelo de pré-clamor da meia-noite dizia que a guerra civil começava, the midnight cry in fact says that is the end. e o clamor da meia-noite em si diz que ali é o final, Ráfia. So do we see the connection between this model with this explanation here and this explanation? Será que a gente vê a conexão desse modelo com as outras duas explicações? Do we see the connection? Dá para ver a conexão? Brother, do you see the connection? Can you explain it again, please? So I'm saying, Então, eu digo before the midnight cry, que antes do clamor da meia-noite, so if you're discussing the subject of the civil war, se nós estamos falando do assunto da guerra civil, the argument was the civil war begins at midnight or Rafia. o argumento da guerra civil era que ela começava em Ráfia ou no clamor da meia-noite. But when the midnight cry came in, Mas quando veio o assunto do clamor da it meia-noite, was identified that the civil war begins at 9/11 and it ends at Rafia. foi identificado que a guerra civil começa no 11 de setembro e termina em Ráfia. So where the pre-midnight cry models were saying the civil war begins, Então, onde esse modelo de pré-clamor da meia-noite dizia que a guerra civil começava, the midnight cry says that is the end for the civil war. o clamor da meia-noite diz que isso é o fim da guerra civil. So do we see any connection between this and this to this one? Então, dá para ver a conexão desses três modelos? Yeah. So the point is, Então, o ponto é, if we deal with this model here, the pre-midnight cry model, se nós lidarmos com esse modelo, que é o modelo do pré-clamor da meia-noite, so in their minds, nas suas mentes, they have an understanding of Eu- the civil war, eles tinham um entendimento da guerra civil, what it looks like. com o que se parecia. So when they look around them in society, E quando eles olham à sua volta na sociedade, they don't see anything looking like what they have in their minds. eles não veem nada se parecer com aquilo que eles têm na sua mente. So what are they forced to do? Então, o que eles são forçados a fazer? So for example, we are not in Rafia. Nós, por exemplo, sabemos que não estamos em Ráfia, We were living somewhere here. estamos vivendo algures por aqui. Okay? So was the civil war underway? Então, será que essa guerra civil estava acontecendo? Was it underway? So they are Sim. living, so I'm saying they are living here presently Então, eles estão vivendo aqui no presente and they are living with the civil war. e eles estão vivendo com uma guerra civil. So the civil war is among them. Então, a guerra civil está entre eles. Can we see that? Dá para ver? It is this model here. Que é esse modelo These aqui. people here, Essas pessoas aqui, Christ is among them. Cristo está entre These people here, elas. the kingdom of God is among them. E aqui o reino de Deus está entre essas pessoas. These people here, Essas pessoas aqui, us, nós, the priests, os sacerdotes, Christ is among us. Cristo está entre nós. Christ in this case is a symbol of the civil war. E Cristo, nesse caso, seria o exemplo, o símbolo da guerra civil. The kingdom of God is a symbol of the civil war. O reino de Deus é um símbolo da guerra civil. But because what we have in our mind of what we have in our mind concerning the civil war Mas porque nós temos uma ideia na nossa mente em relação à guerra civil, does not look anything like what we have in our minds. e isso não se parece, Sorry, does not look anything like what we are seeing in real life. não se parece nada com aquilo que nós estamos vendo na vida real. What are we forced to do? O que nós somos forçados a fazer? We look to the future Olhar para o futuro, for the coming of the civil war.
para a vinda dessa guerra civil. Because we think it's people taking guns and killing one another. Porque nós achamos que isso seria pessoas pegando em armas e se matando uns aos outros. But nevertheless, the civil war is with us. Mas a guerra civil já está entre nós. So you can see that Então nós conseguimos ver que we, as a people, we're reliving these histories. nós, como pessoas, estamos revivendo essas We are histórias. repeating the very same mistakes that the Jews made. Estamos repetindo os mesmos erros dos judeus. But oftentimes we pity them. Mas várias vezes nós temos pena dos And I judeus. picked only the civil war, E eu peguei apenas a guerra civil, but we could give a ton of subjects mas eu poderia dar vários assuntos that we did the same mistake. em que nós fizemos o mesmo erro. Are we seeing that? Dá para ver? So I think the Minute Christ is trying to sort out these problems. Então eu creio que o clamor da meia-noite esteja tentando resolver esses But problemas. the sad thing is, Mas a coisa triste é, some people think in this state algumas pessoas acham que nesse estado we were good. nós éramos So let's bons. continue in the same state. Então vamos continuar nesse mesmo So they think they estado. can still continue pushing the ideas and the mindset that they had then. Eles acham que ainda conseguem puxar as ideias e a mentalidade que eles tinham no passado. I'm saying that is wrong. E eu digo que isso está errado. We need to come completely out of that kind of reasoning Nós precisamos sair completamente desse tipo de pensamento and adjust to the reasoning the Minute Christ is trying to give to us. e ajustar ao pensamento que o clamor da meia-noite está tentando nos dar, ou a Both the razão. message, both the Minute Christ message and the methodology to that Tanto, message. tanto a mensagem do clamor da meia-noite como a metodologia dessa mensagem. So we'll move to then the third, the last paragraph or the last sentence. Então, a última frase, It says, they were doing unto Christ e estavam fazendo a Cristo the very thing that had been prophesied they will do. justamente as coisas que haviam sido profetizadas que eles haviam de fazer-lhe. Okay? So I hope we see that point there. Então, eu espero que a gente consiga ver esse ponto. That there are some things that were spoken that will happen to Christ, Que algumas coisas iam acontecer a Cristo, and these people are doing the very same things to Christ e essas pessoas estavam fazendo exatamente as mesmas coisas com Cristo, because they misunderstood prophecies. porque eles não entendiam as profecias. They were so blinded they knew not what they were doing. Estavam tão cegos que não enxergavam aquilo que eles estavam fazendo. So Leon, Então, irmão Leon, what does it mean they were blinded? o que significa que eles estavam cegos? Rafi, give me the mic. Huh? The lost sentence. 6:12 paragraph 4. Evangelism. Nós The last estamos, sentence. nós estamos lendo Evangelismo 612.4, a última frase. So Leon, who is blind? Então, irmão Leon, quem é cego? The Jews. Os judeus. No. I'm testing your knowledge of scripture. Estou testando seu conhecimento de escritura. From the book of Revelation, who is blind? Oh, Laodiceans. Eu estou testando seu conhecimento do livro de Apocalipse. So these people are what? They are Laodicea. Essas pessoas são laodiceanos. So then by definition, Então, por definição, you know Laodicea nós sabemos que Laodiceia is people who misread and misinterpret prophecies. são pessoas que leem e interpretam errado as profecias. Do we see that? Dá para ver isso? So you can be with us and you're still Laodicea. Então, vocês podem estar entre nós, mas ainda ser Laodiceia. If you're still misreading and misinterpreting prophecies. Se ainda está lendo e interpretando errado as profecias. So I don't want to go deep into that. Então, eu não quero me aprofundar nisso. So I want us to go to the next sentence. E eu quero ir para o próximo parágrafo. So it said, our day. Então, diz, nos nossos dias. So the next paragraph Então, o próximo parágrafo is just a repeat and enlargement é só uma repetição e ampliação of the first paragraph, do primeiro parágrafo, which is 6:12 paragraph 4. que é So 612.4. Brother Alfredo, Então, irmão Alfredo, paragraph 1 says, so in paragraph 1 she compares our day to Christ's day. então, no primeiro parágrafo, ela compara os nossos dias com os dias de Cristo, You see that? certo? So what is our day from paragraph 2? Então, em relação ao próximo parágrafo, o que é os nossos dias? What's our day called in paragraph 2? O que é chamado os nossos dias no parágrafo 2, The first sentence. na primeira frase? Tempos do fim. Time of the end? No. In the second paragraph, No segundo parágrafo, first sentence. 613.1. the first sentence. Primeira frase, no próximo parágrafo. Começa, e muitos estão fazendo. Em 1897. 1897.
So it says, men are doing the same thing today. Então diz, e muitos estão fazendo o mesmo agora. So today, is today equal to our day? Então, esse agora, será que é nos nossos dias? Sim. Yes. So today is our day. Então, agora seriam os nossos dias. So we have today. Então, nós temos hoje. But today Mas esse hoje ou agora is 1897. seria 1897. Okay? So our day, Leon, is not when you're living, okay? Então, irmão Leon, o agora não é o tempo que você está vivendo. It's 1897. Seria 1897. Brother Carlos, Irmão Carlos, it says here in 1897, diz que em 1897, men are doing the same thing. muitos estão fazendo o mesmo. Doing the same thing as who? Fazendo o mesmo como quem? Doing the same thing as which history? Fazendo o mesmo como qual história? Vai ter aqui. In the history of Christ. So here in 1897, Então, aqui em 1897, similar things are happening coisas similares as acontecem, they were happening in the history of Christ. como estavam acontecendo na história de Cristo. And we have discussed what was happening in the history of Christ. E nós, então, falamos do que estava acontecendo na história de Cristo. Misreading and misinterpreting. Leitura e interpretação errada. Taking the prophecies of the second advent Pegando na profecia do segundo advento and applying them to the first e advent. aplicando ao primeiro advento. Christ being among them, Cristo estando entre and they're eles, looking into the scriptures e eles olhando para as for escrituras, evidence that his coming is yet future. procurando evidências que a sua vinda seria no The futuro. kingdom of God among them, E que o reino de Deus entre and eles, they're looking into the scriptures eles estavam procurando nas for escrituras evidence that this kingdom is yet future. para evidências de ver que esse reino ainda era no futuro. Can you see the problem? Dá para ver o problema? Is people taking present day experience Essas pessoas pegando nas experiências do presente and casting into the future. e empurrando isso para o futuro. Present day experience Experiências do and presente casting into the future. puxando para o futuro. So in this history, Então, nessa we história, must have a present day experience nós precisamos ter uma experiência no that presente people are trying to take e as pessoas estão tentando pegar nisso and projecting it to the future. e projetar isso no futuro. Can you see that? Dá para ver isso? So what is the present day experience that is being focused to the future in 1897? Então, qual é esse evento futuro que está sendo projetado em 1897? From the paragraph, De acordo com o from the parágrafo, sentence, nessa primeira frase. first sentence. Primeira frase. Los mensajes del primero, segundo y tercero. The first, second and third angels So I'm message. going to say simply, Então eu vou dizer de forma in simples this history here, que nessa história aqui, the present day experience a experiência do presente is the first angel's message, seria a primeira mensagem the angélica, second angel's message, a segunda and the third angel's message. e a terceira. Do you see that? Dá para ver? This is the present day experience. Essas são as experiências do presente. So by comparison, Então, por comparação, what do you think people are going to do? o que você acha que as pessoas vão fazer? Ellos van a malinterpretar mal el mensaje They're going to interpret in a wrong way the messages, y lo van a llevar para el futuro. and they're going to push it into the future. So they're going to misread and misinterpret Então, elas vão ler e interpretar errado these messages essas and mensagens then end up pushing them to the e future. puxá-las no futuro, ou empurrar para o So futuro. you can see that in the next sentence. Então, dá para ver isso na próxima frase. There are those who are searching the scriptures for proof that these messages are still in the future. Existem aqueles que estavam investigando as escrituras para provar que esses acontecimentos eram no futuro. So here, Então, aqui, the three messages essas três mensagens are a present day experience. são mensagens do presente. But there are people Mas existem pessoas who are searching the scriptures que estão procurando nas escrituras that these messages, que Are essas yet future. mensagens seriam no futuro. so here in the future we'll have the first, the second, and the third angels' messages. Então, aqui no futuro nós teríamos primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Do you see that? So these messages are a present day experience, Então, essas mensagens são experiências do presente, but they're looking for evidence that this message are yet in the future. mas eles estão procurando evidências que essas mensagens seriam no futuro. What is the reason for that? Qual é a razão para isso? Why are they taking the message, the present day experience, and casting it to the future? Por que elas estão pegando nessas mensagens de essas experiências do presente e empurrando isso para o futuro? No están llevando
The answer is in the first sentence. Está na primeira frase a resposta. Many are doing the same thing today in 1897 because Muitos estão fazendo o mesmo agora em 1897 porque they, because they did not have an experience. they have not had an experience Porque eles não tiveram uma experiência in the first, na primeira, the second, segunda and the third angel's e message. terceira mensagem angélica. So those who have experience with these messages Então, aqueles que têm experiências com essas mensagens can never do this. nunca podem fazer isso. Do you see that? Dá pra ver isso? They can never take present day experiences Nunca vão pegar em experiências do presente and cast them to the future. e empurrá-las para o futuro. Okay? So I hope we see the similarities. Então, eu espero que a gente enxergue as semelhanças. So let's go to the third sentence. Então, vamos pular para a terceira frase. Sister Elisa, E Mailisa, read the third sentence. leia a terceira frase. Ellas concluyen por la veracidad cumulativa del mensaje, mas dejan asignar el debido lugar en la profecía, en la historia profética. So what is that sentence saying? Então, o que essa frase está dizendo? Don't reread the sentence. Não leia a frase. Just summarize. Apenas dê um resumo. Dá um resumo dessa frase em suas próprias palavras. So they'll gather together the truthfulness of these messages, Então, eles vão juntar a verdade dessas mensagens. but what do they fail to do? Mas o que eles falham? Em que eles falham? Ellos dan la conclusión por las verdades que ellos ya tenían acumuladas, por las verdades acumuladas, The truths that they have accumulated, y no van al contexto histórico, a la historia que están viviendo. and they don't place it in the right context in history. So they gather together the truthfulness of these messages, Então, eles vão juntar a verdade dessas mensagens, but they fail to give them their proper place in prophetic history. mas eles falham em colocá-las no seu devido lugar da história profética. So what does prophetic history look like? Então, com o que se parece história profética? Who can define prophetic history? Quem consegue definir história profética? Brother Raphael? Bom, Rafael? Prophetic history? História profética? You have a question? So let him talk first. You can't find the answer there. Just give what you think prophetic history is. A resposta não está na citação, então dê a definição daquilo que você acha. História milerita? Millerite History? I don't want you to be specific. Não precisa ser específico. So prophetic history, Então, história profética, how many words? quantas palavras? Two. Duas. Which one and which one? Qual e qual? Profética e história. Profecia e história. Prophecy and History. So we have prophecy Então, nós temos profecia and history. e história. Okay? So define them. Então, define essas duas palavras. História. Eu definiria como acontecimentos do passado. History I would define as happenings of the past. Agora, Only- profecia. Only the past? Só o passado? So let me ask you a question. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. So we talked about the civil war. Então, nós falamos da Guerra Civil. Okay? So the civil war
Então, a guerra civil, for example, por exemplo, happened aconteceu from what time to what time? em que período? 61 e 65. Between 61 and 65. 1861 1861 to 1865. a 1865. So this is the history of the Civil War. Então, essa é a história da guerra civil, Okay? certo? So what do we do with this history? Então, o que nós fazemos com essa história? A gente compara com a nossa e marca o ponto do meio. We compare with ours and we mark midway. So we bring this history to the end of the world. Então, nós trazemos essa história para o fim do mundo. So the end of the world is from here to here. Então, o fim do mundo é daqui até aqui. So what do we say is happening here? Então, o que nós dizemos que está acontecendo aqui? So this history happened, Então, essa história aconteceu. then we bring it to the future, Depois, nós trazemos isso para o futuro, 9/11, 11 de setembro 2019. e 2019. So we say this is 61 Dizemos que isso é 1861 and a 1865. 1865. So what is this? What is happening? Então, o que está acontecendo? This history is happen. This is what is happening to this history here. It's repeating this history. So this history is repeating. Então, essa história está se repetindo. So are we also living in a history? Então, será que nós também estamos vivendo uma história? Yes. So history is not only past; Então, será que é só o passado? it can be present, Também pode ser o presente, but also future. mas também o So futuro. I'm saying history is both past, present, and future events. Então, a história seria o passado, presente e o futuro, You see that? certo? Because this is history, Porque isso é história we bring it here. e nós trazemos para cá. So when the moment we did that here, Então, uma vez que nós fizemos isso aqui, this becomes a prophecy. isso se torna uma Do profecia. you see that? This is another way we define prophecy. Seria uma outra forma de The definir moment we get profecia. history Uma vez que nós pegamos na and história apply it here, e aplicamos then it aqui, becomes a prophecy. se torna uma Why profecia. does it become a prophecy? Por que se torna uma profecia? So it was history, Porque Então, era história, we bring it here, nós trazemos para cá and we show that it's being repeated. e mostramos que está sendo repetido. So I'm saying the moment we did that, Então, uma vez que nós fizemos that this isso, is being repeated here, uma vez que isso está sendo repetido aqui, then this becomes prophecy. isso se torna uma profecia. Why does it become a prophecy? Por quê? a gente está So now, this is what I want you to do. Então, isso é o que eu quero que você faça. Define prophecy in the simplest way. Defina a profecia da forma mais simples. The way Adventists define prophecy. Forma como os adventistas definem. da forma como os adventistas definem. Revelação. Revelation. Normalmente o adventismo define como futuro. So you're saying Usually they define this as future. future? Yeah, it's future, yes. Revelação. Sim, é o futuro. But what characteristics do they associate with prophecy? Mas que características nós associamos à So profecia? if you agree with this, Se você concorda com isso, is where God used symbols é onde Deus usa símbolos to illustrate spiritual. para ilustrar o que é espiritual, Do you agree with that? certo? So the moment we did that, Então, uma vez que nós this fazemos was just isso, history. isso era só história. At the moment we did that, Mas uma vez que fizemos what did isso, we make this history? o que nós fizemos dessa história? A symbol. Um símbolo. And then this becomes what? Então, isso se torna o quê? Spiritual. Do you see that? Espiritual. So we see that we just converted it to a prophecy. Então, nós vemos que convertemos isso para uma profecia. But if we just leave it there and say we have nothing to do with that history, Mas se apenas deixarmos ali e dissermos não temos nada a ver com essa história, it's not a prophecy. isso não é uma profecia. Do you see that? You have a point? This reminds me very much of the definition that we read in selected messages too, right? Good. Então, isso me lembra muito sobre a definição que nós lemos So, like em Testemunhos Seletos, So volume like Gabriel 2. is saying, the moment we saw this word, Então, o ancião Gabriel diz que uma vez que nós vemos essas we palavras, shall have connected this back to Selected Messages, Book 2. deveríamos conectar isso com o Testemunhos Seletos, volume 2, Mensagens escolhidas. Mensagens Escolhidas, volume 2, Page and paragraph 102.1. 102.1. 102.1. So I will allow him to give that definition, then we finish, please, Matthias. Então, eu vou permitir que você dê a definição e depois terminamos. So do you know the important words that we picked? Então, você lembra as palavras importantes que nós escolhemos? Yes. Uh-huh. Historical events
showing the direct fulfillment of prophecy, were set before the people, and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. So, Português. Acontecimentos históricos mostrando o direto cumprimento da profecia foram expostos ao povo, e viu-se que a profecia era uma delineação figurativa de acontecimentos conducentes ao encerramento da história terrestre. so I want us to finish his point. Huh? Então eu quero terminar esse ponto. Oh, I still have 5 minutes. So, the quotation that he has read, Então a citação que o ancião Gabriel acabou de ler, I want to pick up 2 words: eu quero pegar em duas palavras: delineation delineação and events. e eventos. So this, sorry, so I'll do it here. Então eu vou colocar isso aqui. So prophecy Então profecia is equal to é igual delineation delineação plus events. mais os eventos. Do we see that? Dá para ver isso? So what does delineation mean? Então o que é delineação? Use this one. Delineación significa hacer una línea. So delineation would be tracing a line. To set thought upon a line. É colocar pensamentos numa linha. So you do a line. É fazer uma linha. But what will be events? E o que seriam os eventos? So you'll have something like this. Teríamos algo assim. So this will be events. Então isso seriam eventos. So this line is delineation. Então essa linha é delineação This way Maxia will be events. e essa linha com os marcos seriam os Do you eventos. see that? So this here is the definition of prophecy. Então isso é a definição de profecia. Okay? And these events here, E esses eventos aqui, according to his reading, de acordo com a leitura do ancião Gabriel, are historical events. são eventos históricos. So historical events showing direct fulfillment of prophecy. Então eventos históricos mostrando cumprimento direto de profecia. También quería hacer el siguiente punto, que en el tomo bíblico, en el tomo 7 del comentario bíblico adventista, Aonde? el volumen 7 del comentario bíblico adventista, So I also wanted to bring out this point where in the volume 7 of the Biblical Commentary, Advanced Biblical Commentary, Bible Commentary, sí, cuando la hermana White hace el comentario de Apocalipsis 10, where Sister White makes a comment of Revelation y 10 los 7 truenos, and the 7 thrones, 7 thunders. thunders, thunders. ella dice que que esos truenos eran una delineación de eventos que transcurrió durante la proclamación del primer y del segundo mensajes angelicales. She says that those thunders are a delineation of events that happened from the proclamation of the first angel's message Y del segundo. and the second. Y nosotros sabemos que esos mensajes están en nuestro tiempo, And we know that those messages are in our time, así que nosotros podemos conectar el pasado con nuestro presente. so we can connect the past with the present. Eso Okay. concuerda con lo que dices. So I want us to remember this. Então eu quero que a gente lembre do seguinte. So remember that our quotation was from evangelism, Então lembrem-se que a nossa citação era de evangelismo, which says that they failed to give them their proper place in prophetic history. que diz que eles falharam ao colocar isso no lugar na história profética, So no I'm devido saying lugar. this entire thing is prophetic history. Então eu digo que tudo isso seria história profética. Prophetic history História profética is delineation, é delineação a line plus events. e uma linha com eventos. So this will be a place, Então aqui seria um lugar, this will be a place, aqui seria um lugar, place and place. lugar e lugar. So these people gather together the truthfulness of these messages, Então essas pessoas juntam a verdade dessas mensagens, but they fail to give them their proper place in this line. mas falham ao colocá-las no devido lugar nessa linha. And as they fail to do that, E ao falharem isso, they end up looking for evidence that these messages are yet in the future.
tentam procurar evidências que esses eventos são ainda no futuro. Do we see that? Dá para ver? So I'm arguing place Então, eu estou dizendo que esse is lugar, waymarks esses where marcos, you can place these angels' messages. onde nós conseguimos colocar essas mensagens The moment angélicas. you give them their proper place, E uma vez que nós colocamos isso no devido you won't lugar, make an argument that those messages are yet future, nós não vamos aceitar um argumento que isso ainda é no futuro. but you'll see that they're present day experiences. Mas vamos ver que são experiências do presente. So, Brother Alfredo, just talk, then we finish. Nós temos ali profecia e história. So we have the prophecy and history. Se é história, não pode ser profecia. If it's history, it cannot be prophecy. If it's history, Cannot be prophecy. Porque profecia, se é história, já foi profecia cumprida. Because if prophecy is history, it has been fulfilled. Profecia é um evento futuro. And prophecy is an event in the Já future. aconteceu, passa a ser história. And if it's already happened, it becomes history. so that's why I think I've tried to correct what Brother Raphael was saying. Então, foi aí que eu tentei corrigir o que o irmão Rafael estava dizendo. I don't think the idea that history is only past events is correct. E eu não creio que história seja eventos passados. Definição de história dizendo que é apenas eventos passados, eu não creio que isso esteja correto. So what Elder Gabriel gave us, Então, o que o ancião Gabriel nos disse, it ou nos began deu, this way. começa dessa forma. Historical events showing direct fulfillment of prophecy. Eventos históricos mostrando o cumprimento direto das profecias. So let me ask you a question. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. We talk about the year 2018. Falamos do ano 2018. Is this a prophetic waymark? Será que isso é um marco profético? Yeah. Sim. This is Heraclea. Isso seria Heracleia, Okay? A certo? prophetic waymark. O marco profético. So do we have historical events happening, fulfilling prophecy directly here? Então, será que nós tínhamos eventos acontecendo aqui? Can you repeat that? Sorry. So she says historical events showing a direct fulfillment of prophecy. Então, ela diz que eventos históricos mostrando o cumprimento direto da profecia. So prophecy Então, a profecia was Heraclea. era Heracleia. Heraclea was used to predict something to happen in 2018. Heracleia foi usado para predizer algo que ia acontecer em 2018. Then we had events happening in our world E nós tínhamos, então, eventos acontecendo no nosso mundo which directly fulfilled this prophecy. que diretamente cumprem essa Do profecia. you see that? So those events Então, esses eventos, were historical events que eram eventos históricos, which were a direct fulfillment of this prophecy here. que eram um cumprimento direto dessa profecia aqui. But this is not past. Mas isso não é passado? This was present. Isso foi presente. You understand? So I know we are past there, but it was a present day experience. Eu sei que era coisas do passado, mas foi usado para uma experiência do presente. But I want you to see that the history that fulfills this, the events that fulfilled this prophecy E os eventos que cumprem essa profecia were historical events. são eventos históricos. I want to give another date. Eu quero dar uma outra data. 2019, 2019, November 9th. 9 de novembro. Do we expect something to happen? Será que nós estamos esperando algo acontecer? Is there a prophecy pointing us to this? Será que existe profecia nos apontando para isso? Yes. Sim. And I will use the prophecy of Raphia. E eu vou usar a profecia de So the prophecy Ráfia. of Raphia is pointing us to this. Então a profecia de Ráfia está apontando para isso. But will we have events happening in our world that fulfill this prophecy? Será que nós temos eventos na nossa história acontecendo que provam essa história? We'll have events happening. Nós vamos ter eventos acontecendo. So I'm saying here we'll have a historical event. Então eu digo que teríamos um evento histórico aqui. And this historical event E esse evento histórico will fulfill this prophecy. vai cumprir essa profecia. So this is a prophecy. Então isso é uma profecia. Just like here, Tal como aqui, we had historical events, nós tínhamos eventos históricos. and these historical events E esses eventos históricos fulfill this prophecy. estão cumprindo essa profecia. Okay? So if we go back to 1989, Então, se nós voltarmos atrás a 1989, so we had a prophecy here, nós tínhamos uma profecia aqui, Daniel 11:40 part B, Daniel 11:40 parte B, and we had historical events. e tínhamos eventos históricos. Berlin Wall. O Muro de Berlim. Was this an event in the world? Será que isso foi um evento no mundo? Yes. And this Sim. fulfilled this.
E isso cumpriu isso. So I'm saying if you do this line, E eu digo, se nós fizermos essa you linha, can see that the correct definition of history nós conseguimos ver a definição correta de is história, past. que é passado, So I'm assuming we are living here. e eu assumo que nós estamos vivendo aqui. So history Então, a história is past, é passada, present, presente and future e event. futuro, eventos futuros. I think that's the complete definition of history. E eu acho que essa é uma definição completa de história. Okay? You get the point? So let's pray. Vamos orar? Our dear God in heaven, Nosso querido Pai Celestial, we thank you for the beauty of your word. nós te agradecemos pela beleza da Tua Palavra. As we are going to enter upon the study of your word, Ao entrarmos nesse estudo da Tua Palavra, lead, guide, and direct us. que o Senhor nos guie, nos lidere e May you help us that we may always understand your word correctly. que o Senhor nos ajude sempre a entender a Tua Palavra corretamente. Thank you for leading us through the study of your word. Obrigado por nos liderar no estudo da Tua Palavra. I pray that you, each and every day, you may help us understand better the methodology of parables, Eu oro para que todos os dias o Senhor nos ajude a entender melhor a metodologia de that we parábolas, may be in a position to correctly understand your word, para que possamos estar numa posição de entender a Tua Palavra corretamente, therefore correctly understand you, assim sendo te entender corretamente and reflect your character in our lives. e refletir o Teu caráter nas nossas vidas. But most importantly, Mas mais importante, that as we understand your word, que ao entendermos a Tua Palavra, we may understand that we are reliving these histories, possamos entender que estamos vivendo essas histórias and that we may strive to relive them on the right side of the issue. e que nós possamos lutar para vivê-los do lado certo desse problema. In Jesus' name we have prayed, amen. Em nome de Jesus oramos. Amém.